Beleza. Então aqui, galera, um ponto material e um corpo extenso, quando as dimensões são relevantes, é corpo extenso. Quando as dimensões não são relevantes, ou seja, são desprezíveis, ponto material. Aí você fala, ah, Saulo, que troço doido é esse aqui, ó? Seguinte, lá na óptica, a gente vai trabalhar na física 2, na óptica geométrica, nós vamos trabalhar sobre fonte de luz. E aqui no caso, a lâmpada aqui da sala é uma fonte de luz. Nesse caso aqui, ó, você percebe as dimensões dessa lâmpada? Tem uma dimensão, um tamanho qualquer, certo? Tem uma certa dimensão. Agora, imagina, por exemplo, galera, colocasse essa lâmpada lá no meio da rua, por exemplo. Lá na rua, acesa agora à noite, por exemplo, tá escurão, né? Lá fora, coloquei a lâmpada acesa lá no meio da rua. Essa mesma lâmpada, que você olhando aqui perto, você percebe uma dimensão, ok. Agora, você coloca aqui no meio da rua e anda umas 10 quadras lá para frente. E olha lá de longe, a lâmpada acesa lá no meio da rua. Ela tem o mesmo tamanho que antes? Não. Aparentemente, ela parece apenas um pontinho luminoso, correto? Né? Olhando uma distância muito grande, lá longe parece apenas um pontinho luminoso. Né? Quem já viajou de avião sabe. Você pega lá uma cidade igual Maringá, por exemplo. Não, uma cidade menorzinha, vai, uma cidadezinha menorzinha assim. Aí acontece, a cidade tem uma certa dimensão territorial ali da parte das casas e tal. Quando você vai no avião, está numa altitude muito grande, galera, você olha lá para baixo, vem apenas uma regiãozinha lá embaixo, lá, assim, ó, certo? Ou seja, quando você olha numa certa distância, você percebe um corpo extenso. No caso, a lâmpada aqui, ó. Eu percebo aqui próximo um corpo extenso. Eu consigo perceber as dimensões dessa lâmpada, ok? Agora, o ponto material é quando as dimensões, por mais que tenha algum valor, é desprezível. Olhando essa lâmpada numa distância muito grande, ela é apenas um pontinho luminoso, certo? Então essa é a ideia de ponto material e corpo extenso, tá? Então ponto material tem dimensão? Tem, mas o tamanho é irrelevante. O corpo extenso tem dimensão? Tem, mas o tamanho eu levo em consideração. Vou te dar um exemplo bem tosco. Imagina que você sai aqui da aula aqui no final e você passa, sai bem no portão da saída ali e você vê um carro. Galera, a hora que você sai ali do portão, você viu o carro estacionado ali na frente, você percebe que o carro tem um certo tamanho. Então, para você consegue perceber as dimensões desse carro. Agora, imagine, por exemplo, você estivesse, sei lá, num helicóptero. Ó, que chique, ó. Sobrevoando aqui o colégio aqui à noite, durante o dia, enfim. Você olha aqui na rua, lá embaixo, lá, ó, um carro lá embaixo, galera, parece apenas um pontinho luminoso, apenas um negocinho lá embaixo, certo? Então, neste caso, o carro vai parecer um ponto material, quando a distância é muito grande. Agora, quando você olha mais perto aqui do objeto, ele pode ser um corpo extenso. O tamanho não mudou, só mudou a sua distância da sua observação, tá? Então, esse ponto material e corpo extenso também depende do referencial, certo? Maravilha. Agora o seguinte, galera. Então, esses conceitos iniciais dos fundamentos da física. Vamos falar o seguinte agora, ó. Sobre um assunto que é isso aqui, ó. Trajetória. Trajetória. O que é trajetória, galera? São as sucessivas posições ocupadas por um corpo. E já vou colocar uma observação aqui já, hein? A forma da trajetória depende do referencial. Beleza. Galera, é o seguinte, nesse caso aqui sobre trajetória,
são as sucessivas posições ocupadas por um corpo. Qual que é a ideia aqui? Muito simples, muito simples. Imagina que você vai para a praia, vai dar um rolezinho lá na areia, da praia lá na areia, e aí você está caminhando lá pela areia e tal. Quando você olha para trás, você vê as suas pegadas lá atrás, tá? O que são aquelas pegadas, galera, que você viu? Você ocupou aquelas posições algum tempo anterior, tá? Um pouquinho antes. Ou seja, as sucessivas, né? As suas várias posições que você foi ocupando lá. Então, trajetória são as sucessivas posições ocupadas por um corpo, beleza? Então, essa é a ideia. Agora, uma coisa importante. A forma da trajetória depende do quê? Do referencial. Depende de onde está olhando. Exemplo básico. Eu estou andando aqui, imagina só que fosse areia, por exemplo. Estou andando aqui, ó. Galera, eu olho para cá e vejo as pegadas. Maravilha. Vocês estão olhando aqui, ó. De lado. Você vê eu andando de um jeito, tá? Agora, se tiver essa pessoa lá na minha frente, eu estou andando de frente com ela e eu andando de lado para vocês. Então, quer dizer, vocês estão numa posição diferente. Logo, a forma que cada um vai ver é diferente, tá? A forma da trajetória depende do quê? Do referencial. Aqui existe uma questão clássica sobre esse assunto aqui, ó, trajetória. Caiu, inclusive, no vestibular da UEM uma vez, tá? Que é o seguinte, falava assim, vamos tentar fazer devagar para ver se você pega o negócio. Eu vou transcrever o assunto. Lá falava sobre um trem. Eu vou trazer para um ônibus, uma circular, para ficar mais fácil de você entender, tá? Imagine, então, vou transcrever para essa situação. Você dentro de uma circular. Na circular, você está com a bolinha na sua mão, uma bolinha de tênis, por exemplo, e essa bolinha de tênis, você pega a bolinha e fica fazendo isso aqui, ó. Ó, joga a bolinha de tênis para cima e para baixo. Vamos supor que você não joga nem para um lado, nem para o outro, assim, igual, estou jogando meio torto. Vamos supor que você joga totalmente na vertical, certinho, retinho, tá? Então eu joguei na vertical aqui, ó, totalmente aqui na vertical, maravilha. Dentro do ônibus. Galera, aí, olha só a ideia. Lá no vestibular da UEM, dizia que era um trem, tá? Então, tinha assim, ó, uma pessoa, uma criança jogando essa bolinha, beleza? Aí tinha um observador sentado no banco de trás, dentro do trem, sentado no banco de trás, e tinha um outro observador na plataforma, ou seja, lá fora. Como se você estivesse lá transcrevendo a ideia. Você está dentro da circular lá, por exemplo, jogando a bolinha, tem um observador atrás de você no banco de trás, olhando você jogar a bolinha para cima e para baixo, e aí a circular passa pelo terminal, por exemplo. Tá? Então essa é a ideia para você tentar visualizar. Então beleza, ó. Aí a pergunta é, qual a forma da trajetória vista por cada observador? Então é o seguinte, ó, você na circular, jogando bolinha para cima e para baixo. Galera, você e a pessoa que está atrás de você, ambas estão em repouso, uma em relação à outra, certo? Um em relação à outra está em repouso. Vamos supor que a circular está andando lá, sei lá, 40 por hora, 50 por hora de velocidade em relação ao chão, né? Mas você lá dentro e essa pessoa andam na mesma velocidade da circular, 50 km por hora, por exemplo, tá? Mas uma em relação à outra está em repouso, beleza? Então, quando a pessoa vai lá, pega a bolinha e fica jogando a bolinha para cima e para baixo, a pessoa que está atrás, ela vê a bolinha simplesmente subir e descer, tá? A bolinha sobe e desce. Beleza, agora, na plataforma, vamos pegar você como referência aqui, ó. Tá na plataforma, estou passando de circular aqui, ó. E eu estou jogando a bolinha, quando eu jogo a bolinha, a circular não tem velocidade para frente? Eu também tenho velocidade para frente em relação a ele. Então, acontece, então, existe um movimento aqui, ó. Eu jogo a bolinha, ela faz essa trajetória aqui, ó. Uma parábola. Por que ela faz isso? Porque a bolinha, ela sobe, que eu joguei ela para cima, mas a bolinha, eu e a pessoa atrás de mim, tem velocidade junto com a circular. Então, nós temos velocidade em relação a ele aqui, ó, lateral, certo? Então, a bolinha, ela sobe e ela vai para frente. Aqui, ela sobe um pouquinho mais, ela vai para frente. Chegou nesse ponto, ela para de subir. E ela foi somente para frente. Aqui, daí ela voltou, começou a descer, ó. Ela começa a descer, mas ela vai para frente. Aqui, ela vai descer, mas ela vai para frente. Ou seja, a trajetória feita, aliás, percebida
Para uma pessoa fora, é uma trajetória, isso aqui, é esse formato aqui, ó. É uma parábola, tá? Uma parábola. Para a pessoa no banco de trás, é um movimento vertical. A bolinha só vai subir e descer, tá? Sobe e desce. Ou seja, a forma da trajetória depende do referencial, depende do ponto de vista que você olha. Essa é a ideia, tá? Caiu no vestibular da UEM esse exemplo, tá? Então, se você quiser escrever lá, escreva assim, ó, exemplo do trem. Coloca aí, exemplo do trem. Exemplo do trem. Vou escrever. Ó, vou escrever aqui, ó, exemplo do trem. O exemplo do trem, galera, vamos só resumir aqui a história, tá? Então, a pessoa é o seguinte, ó, a pessoa, aliás, observador no trem. Ou seja, a pessoa está sentada atrás, tá? O que ela vai ver lá então, galera? A bolinha, a bola é movimento vertical. Movimento vertical. Ou seja, a bola sobe e desce, tá? Movimento na vertical. Beleza. Aí nós temos aqui o seguinte, ó. Para o observador no trem. Maravilha. Aí o observador, que é o referencial, né? O observador na plataforma, isso aqui lá na, como se fosse na circular, lá no terminal, por exemplo. Plataforma. Observador na plataforma, aí a bola é movimento parabólico. Aí se quiser desenhar, faz aquela coisinha assim, ó, parabólico, e aqui um movimento vertical, a bola sobe e desce, tá? Sobe e desce, beleza? Para um e para outro. Maravilha, maravilha, maravilha. Galera, agora o seguinte, vamos para a parte que interessa para nós, tá? Então vamos começar pelo primeiro conceito agora, que agora envolve a parte não só teórica, agora envolve um pouquinho de conta. Que é o seguinte, a ideia de velocidade. Vamos começar aqui então, ó, velocidade escalar média. A velocidade escalar média, VM. Essa velocidade escalar média, nós vamos analisar o seguinte, ó, o que é velocidade? Por exemplo, tá andando de bicicleta, uma outra pessoa andando a pé, e uma outra pessoa andando de carro. Todas elas têm a mesma velocidade? Não, não tem, né? Agora, tá, mas se eu fosse pedir para você, tá, me defina então o que é velocidade. Peraí, o carro tem uma velocidade, a bicicleta tem outra, a pessoa a pé tem outra velocidade. Ok, sabemos disso. Mas quando pede para definir o que é velocidade, o que acontece então? Você tem uma certa dificuldade, normalmente tem dificuldade de interpretar, aliás, definir a velocidade. Mas, vou te ajudar aqui, ó. O que é velocidade? A definição da velocidade, galera, é a rapidez. É a rapidez com que se desloca. Pronto. Essa é a definição. É o quão rápido eu vou me deslocar, tá? É o quão rápido eu terei o movimento que eu faço. Por exemplo, eu vou andar aqui, eu vou fazer uma caminhada em volta do Parque do Ingá. Fazer uma caminhadinha lá. E se eu fizer a volta em torno do Parque do Ingá, o mesmo trecho, mas agora a outra volta eu vou fazer correndo. Espera aí então. O deslocamento foi o mesmo, né? Dei uma volta no Parque do Ingá, aliás, o trajeto foi o mesmo, tá? Dei uma volta no Parque do Ingá andando e outra volta correndo. O que mudou? A minha velocidade. Porque correndo eu fui mais rápido, certo? Agora, como que eu colocaria matematicamente essa informação?
É assim, ó. A velocidade média mede o quanto você desloca, que é um triângulo. Pelo amor de Deus, não me fala triângulo não, né? É delta. Na física, a letra delta, tá? Delta S. Dividido por delta T. Então não é triângulo não, pelo amor de Deus. Galera, essa coisinha aqui, ó, vou colocar o significado para vocês já já, tá? Esse delta S, coloca assim, isso é igual a S menos S0. E esse delta T, você coloca assim, ó, é igual a T menos T0. Aqui é um zero, tá, galera? Não é O não, SO não, tá? É S0, beleza? Zero. Ok. Tá, qual o significado desse negócio todo aí, Saulo? Já comecei a ter medo aqui já. Aparecer a equação, meu Deus do céu. Ó, não é tranquilo aqui, ó. A velocidade, o VM é velocidade média ou escalar média, tanto faz. A unidade, metros, as mais comuns, tá? Metros por segundo, quilômetros por hora. Aí você coloca assim, ó. Aqui é SI. E aqui, ó, é usual. Usual. O que é SI? É Sistema Internacional de Unidades, tá? Sistema Internacional de Unidades. Aí, galera, no Sistema Internacional, vou fazer aqui, aqui no cantinho, ó. No Sistema Internacional é o padrão mundial, tá? Ou seja, algumas unidades de medida é utilizado o padrão. Aqui é metros barra segundo, tá? Ficou pequeno, né? Quilômetros, km, né? Quilômetros barra hora, beleza? Quilômetros por hora, metros por segundo, beleza? Ô, galera, então é o seguinte, ó. O padrão, por exemplo, nós usamos aqui no Brasil. O padrão é usar em metros, o tempo em segundo, enfim, metros por segundo, velocidade, padrão. Agora, no usual, no dia a dia, o que a gente usa, galera, para velocidade? Quilômetros por hora, certo? Por isso que é Sistema Internacional de Unidades, sistema usual. Por exemplo, lá nos Estados Unidos usa quilômetros por hora? Milhas por hora, já mudou o padrão deles lá, certo? Nós usamos aqui o nosso unidade de temperatura, qual que nós usamos aqui no Brasil? Celsius, né? Lá nos Estados Unidos? Fahrenheit. Então quer dizer o seguinte, polegada, exatamente. Você compra ferramenta, né? Ferramenta em polegadas, as medidas da ferramenta, né? Então você tem lá, aqui usa milímetros, centímetros, enfim. São unidades diferentes, mas existe um padrão internacional que a ciência utiliza. A ciência vai falar o seguinte, beleza, cada um usa o seu negócio aí, sua bagaceira aí, vocês decidiram o negócio aí, mas o padrão é esse aqui, ó, acabou, tá? Por exemplo, na escala a padrão, temperatura não é Celsius nem Fahrenheit, é Kelvin, é uma outra temperatura, tá? Então, algumas unidades são utilizadas no nosso país, aí tem um padrão de unidades, e aí tem unidade também utilizada lá nos Estados Unidos, que é outro valor já. E tem outros países também que utilizam o mesmo dos Estados Unidos, tá? Então tem lá polegadas, pés, jardas, né? Lá no futebol americano usa jardas lá. Tá? É galão, né? Nós usamos litro aqui, lá usa galão. Enfim, mas existe um padrão internacional, galera, que no caso, para distância é metros, para tempo é segundos, e para velocidade, metros por segundo. Tem outros padrões também, mas vamos pegar só isso aqui por enquanto, tá? Então é o seguinte, ó, vamos lá. A velocidade escalar média. O que é, então? É o quão rápido você se desloca. Essa é a ideia, tá? Aí o deslocamento, vou colocar o significado aqui já aqui embaixo, daqui a pouco, tá? Ali, aqui embaixo não, do lado de lá. Mas eu quero comentar aqui antes. Então, ó, velocidade VM é velocidade média, ok?
velocidade média apenas ou velocidade escalar média, tá? Então, essa velocidade escalar média é igual o deslocamento dividido pelo tempo. Então, por exemplo, mede na prática é o seguinte, quanto que eu desloco em quanto tempo que eu faço isso? Eu desloco um certo trecho e eu faço a um certo tempo. Então, nós teremos uma velocidade média, ou seja, um deslocamento médio num certo tempo. Ó, rascunho aqui, ó, não copia isso aqui não. Tem uma placa lá indicando, velocidade máxima 80 km por hora. Beleza. Aí, essa placa indicando 80 km por hora, ela me diz o que na prática? Se você falar rápido, 80 km por hora, você tem noção da velocidade, mais ou menos, na prática, tá? Mas agora, para pensar na definição disso aqui, ó. Exato. 80 km por hora, ó, 80 km por hora. Ou seja, a palavrinha por é divisão na matemática, tá? Então, 80 km, né, 80 km, e o por é divisão, tá? Por hora. Ou seja, para cada hora eu andaria 80 km. Claro, se mantivesse a velocidade constante, tá? Estou imaginando a velocidade constante. Obviamente, um carro lá na rodovia, ele vai um trecho mais rápido, outro mais devagar, ele fica mudando o tempo todo a velocidade. Mas, imaginando a velocidade constante, em uma hora ele andaria 80 km. Essa é a ideia. 80 km por hora, tá? Para cada hora anda 80 km. Então é o seguinte, ó. Quando eu pego essa divisão aqui, ó, deslocamento pelo tempo, eu analiso quanto que eu desloco e em quanto tempo eu faço. Galera, número bem fácil, bem fácil. Se a ideia é de 80 km por hora e eu deslocasse, por exemplo, entre duas cidades, vamos imaginar a velocidade constante, tá? Entre duas cidades, número fácil, desloquei 100 km e eu demorei 2 horas para fazer o trajeto. Quanto seria a velocidade média? 50. 100 seria o deslocamento, que eu saí de uma cidade e fui para outra, né? 100 dividido por 2 horas que eu fiz, 100 por 2 daria 50. Então, seria 50 km por hora, certo? Se eu levei 2 horas para andar 100, então em 1 hora andei 50, tá? Então, essa é a lógica. Sei lá, andei 400 km e demorei, sei lá, 5 horas. O que você faz? 400 é o deslocamento, dividido por 5 horas. 400 por 5 dá quanto? 80. 80 km por hora. Essa foi a minha velocidade média, tá? Então, essa é a lógica da velocidade média. Analisa o quanto você desloca dividido pelo tempo. Ô, Saulo, mas peraí. Qual o significado desse ΔS e ΔT? Já eu falo para você, já falo, tá? Mas o ΔS, galera, que é o deslocamento, o que eu vou fazer assim, ó? Para analisar quanto que eu desloquei, eu comparo a posição final com a posição inicial. S é posição final, menos S0 é posição inicial. Por exemplo, ó, olha, vamos para cá, vamos escrever aqui o significado, depois eu faço o exemplo para vocês, vamos lá. Vamos para cá. Seguinte, ó, coloquei lá o VM, significa velocidade média, o ΔS significa deslocamento, a unidade que nós utilizamos mais, metro e quilômetro, tá? Metro é sistema internacional, quilômetro é sistema usual. Beleza. O ΔT é a variação do tempo. Variação do tempo. E aí nós temos a unidade. Se é tempo, galera, nós temos unidade de tempo, que no caso padrão internacional, segundo. E usual, horas. Tá? Saulo, não vai usar minutos? Raramente usa minutos, tá? Para fazer estratégia matemática, sim, mas unidade de, sei lá, quilômetros por minuto ou metros por minuto. Isso aqui quase não usa, beleza? Utilizamos como estratégia matemática para algumas coisas, mas, por enquanto, não vem ao caso. Tá, o S
significa posição final, ou seja, aonde eu passei no momento final lá, tá? Posição final, momento que eu passei naquele trecho que eu estou analisando, no final do trecho que eu estou analisando. E a unidade, se é posição, é metros ou quilômetros, são os mais comuns. Pode aparecer outras unidades? Claro que pode. Nós temos o S0, é posição inicial. E a unidade? Metros e quilômetros. Beleza. O T é tempo final. Unidade, segundos e horas. O T0, tempo inicial. Tempo é segundo e horas, tá? Então essas são as unidades. O pessoal que está mais avançado, tenha paciência um pouquinho aí. Essa é a primeira aula inicial. Então tenha paciência. Ah, senhor, já vi isso aqui um monte já na aula. Estou até enjoado de ver isso aqui já. Aguenta aí um pouquinho, aguenta um pouquinho. Seguinte, galera. Aí a velocidade, você basicamente compara lá o quanto desloca em qual tempo que gasta. Uma coisinha que eu quero falar com vocês, ó. Não copie isso aqui não, só presta atenção na ideia. Aliás, me ajuda aí, ó. Vamos supor que um objeto tá aqui, ó. Na posição, sei lá, aqui a posição 0 da pista, tá? Imagina uma rodovia aqui, ó. Essa ideia de posição aqui, galera, nós temos numa pista, por exemplo, uma rodovia, tem o início da rodovia. Sei lá, alguma BR ou PR, enfim, alguma rodovia estadual, federal, tem um ponto zero dela e ela vai para as posições lá, tá? Então, posição 10 km do ponto zero, 20, 30, 40, 50, enfim, várias posições em relação ao ponto zero. Seria a origem, tá? Desculpa isso aqui não, galera, só para discussão mesmo, só para poder ter uma ideia. Vamos supor que essa posição que eu marquei aqui, ó, seja 10 quilômetros, tá? Aqui é a posição em quilômetros, na rodovia. 10 quilômetros. 10 quilômetros do quê? Do ponto zero. E assim vai. Vamos supor que aqui na frente está na posição, sei lá, 60 quilômetros aqui, ó. 60 quilômetros do ponto zero. E aí, galera, olha só que interessante. Simples aqui, ó. Eu saio daqui e vou para cá, ó, tá? Se eu saio daqui, eu saí de qual posição no começo? A posição 10. E eu vou andar até aqui, ó, posição 60, certo? A pergunta que eu te faço, qual é o meu deslocamento? Simples. Qual é o meu deslocamento aqui até aqui? Não é 50? Ué, comecei no 10. Pense, eu gosto de falar assim, você gosta de dinheiro, né? Eu também gosto de dinheiro. Aí pensa o seguinte, faz sem dinheiro. Você tinha 10 reais. Aí no final, você ganhou dinheiro e ficou com 60. Pera aí, você tinha 10 reais, ganhou algum dinheiro e ficou com 60 reais, quanto você ganhou? 50, certo? Pensa em dinheiro, que fica mais fácil. Tá? Então, ó, se eu comecei aqui, andando aqui, ó, e eu vim para cá, a minha posição inicial, aliás, inicial é 10, a final é 60 e o meu deslocamento foi 50, certo? Então, seria o seguinte, ó, lá do lado de lá, vou fazer para cá, ó, seria o ΔS, ó. ΔS é posição final menos posição inicial. Então, seria o ΔS, aqui é rascunho, não copia isso aqui não, tá? ΔS é o deslocamento, é quanto que eu movimentei daqui para cá. Desloquei 50. Por que deu 50 aqui, galera? Porque 60 é final, menos inicial, que é 10. Beleza? Vamos mudar de número aqui agora, ó. Saí aqui da posição... Esquece o zero aqui, vamos mudar de número. Vamos falar, tô lá na frente, posição, sei lá, 200. E aqui é 280, vai. 280, pera aí. Ó, saí daqui e vim pra cá, certo? Qual é a minha posição inicial? 200. Qual é a posição final? 280. Quanto que eu desloquei? 80. Beleza. Então tá aqui, ó. O deslocamento foi 80. Por que foi 80? 280 menos 200, certo? Deu 80. Beleza. Essa é a lógica. Agora, eu posso deslocar daqui para cá, galera, mais rápido ou mais devagar. Vamos supor que, por exemplo, eu saí às 9 horas da manhã. Aqui, ó. Às 9 horas da manhã eu estava aqui, ó. Beleza? Aí vamos supor que eu estou aqui na posição 280 às 11 horas.
Qual foi minha velocidade média? Hã? 40. Porque é o seguinte, ó, daqui até aqui desloquei 80, certo? Desloquei 80. E eu fiz isso em um tempo de 2 horas. Aí tem a ideia de velocidade média, ó. Velocidade média é o deslocamento que eu tenho pelo tempo. Aqui é rascunho, não copia isso aqui não. Ó, velocidade média, o deslocamento daqui até aqui foi 80, certo? Dividido pelo tempo, das 9 até as 11 horas, passaram-se 2 horas de viagem. Então 80 por 2 dá 40. Foi minha velocidade média. Tudo bem? Agora, é um detalhezinho que o pessoal erra bastante, ó. Vamos supor, vou fazer o contrário aqui agora, ó. Vou mudar o valor aqui, ó. Vamos supor que aqui é 8 horas. E agora aqui é 10 horas. Opa, vou apagar aqui não. E aqui eu estou na posição 300. Vou pegar mais fácil aqui, 300. E aqui a posição 100, ó. Galera, às 8 horas da manhã eu estou na rodovia, lá na posição 300. Galera, não é que eu andei 300. O que 300 significa? Que esse ponto na rodovia está a 300 quilômetros do começo dela. O ponto zero está aqui atrás, ó. Tá o zero, tá? Então esse ponto está na posição 300, distância do ponto zero, tá bom? Então vamos lá. Às 8 horas da manhã eu estou na posição 300. Às 10 da manhã eu vim andando para cá, ó. Às 10 da manhã eu vim para cá. Na posição 100. Quanto que eu desloquei aqui, ó? A distância foi 200, mas cuidado agora. Agora o meu deslocamento não foi 200. Foi quanto? Galera, deslocamento é posição final menos inicial. Eu comecei no 300 e eu fui para cá. Isso, menos 200. Eu fui para cá, ó. Então vai ficar o quê? Aqui seria 100 menos 300. Dá quanto? Menos 200. Ou seja, esse menos 200, e eu fiz em 2 horas, não foi? Das 8 da manhã até as 10 da noite? Das 10 da manhã? Então, em 2 horas. Menos 200 por 2 dá quanto? Menos 100. Menos 100. Tomar cuidado com o sinal, tá? Aqui é importante o sinal. Então, o deslocamento seria menos 200 dividido por 2, daria menos 100. Então, esse sinal negativo tem um significado. Que se eu estivesse andando com valor positivo de velocidade, estaria andando para lá, ó, no mesmo sentido da trajetória. Estou andando no sentido contrário agora, ó. Sentido contrário, a velocidade vai dar um valor negativo, tá? Velocidade negativa. Então, isso aqui é rabisco para a gente pensar junto, tá? Vou fazer o oficial daqui a pouco. Aguenta aí, daqui a pouco vai ter o oficial. Exemplo oficial. Vamos lá. Galera, continuando aqui a ideia, ó. Então, nós temos aqui a equação da velocidade, e aqui o significado de cada letra lá para você. E aí nós temos algumas coisas importantes, que são o seguinte, ó. Coisas importantes aqui, ó. A unidade, galera, de metros por segundo para quilômetros por hora, o que a gente utiliza é o padrão internacional e usual. A gente tem uma regrinha. Daqui para cá, a gente daqui para cá, a gente vai fazer uma coisinha, ó. 3,6 aqui, e aqui divide por 3,6. Ô, Saulo, eu não entendi nada desse negócio aí. Que troço doido de 3,6 aí? Que troço maluco é isso aí? Seguinte, galera. Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar ou dividir por 3,6, conforme a ocasião. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica. E se for o contrário, divide por 3,6. Saulo, da onde que veio esse 3,6 maluco aí, ó? Deus quis? Não. Ó, tem o seguinte, galera. Seguinte, nós temos aqui, ó, por exemplo, 1 quilômetro por hora. Vou colocar dessa maneira aqui para ficar mais fácil de entender. Ó, 1 quilômetro por hora. E eu quero transformar para metros por segundo. O que eu faço? Vou fazer o seguinte, ó. Esse 1 quilômetro é a mesma coisa que 1.000 metros. 1.000 metros. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, vou fazer o seguinte, vou simplificar aqui, ó. Vou dividir por 1.000
em cima e vou dividir por 1000 aqui embaixo. Beleza. Então, ó, 1 quilômetro por hora é a mesma coisa que 1 sobre 3,6, né? 1000 por 1000 é 1. 3.600 por 1000 é 3,6 metros por segundo. Passa 3,6 para lá, fica assim, ó. 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Então, eu posso multiplicar ou dividir, tá? Então, a ideia do 3,6 veio aqui, tá? Então, ó, é o seguinte, galera. Eu vou fazer para você não ficar se matando no vestibular. Quais são os números que mais aparecem no vestibular? Disparado. Exemplo aqui, ó. 108 quilômetros por hora, 72 quilômetros por hora, disparados os dois números que mais aparecem no vestibular, tá? E aí, lembra que tem que transformar... Deixa eu colocar em metros por segundo, peraí. Oi. Não, é porque aqui está em horas, né? 1 minuto tem 60 segundos, que daí vezes 60 minutos, então 60 vezes 60 é 3.600, tá? 1 hora, 3.600 segundos, porque 60 vezes 60, tá bom? Então, galera, exemplo aqui, ó. O que você faz aqui? É o que mais aparece os dois primeiros, tá? Disparado, o que mais aparece. No caso, quilômetros por hora, e eu quero metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Aí vai dar a resposta. Aqui, ó, eu vou dividir por 3,6. Vai dar a resposta. Nos dois de baixo, está em metros por segundo aqui o valor. Esse aqui aparece mais uma certa frequência, não tanto. Agora, os dois primeiros, disparado, o que mais aparece no vestibular. Aí, ó, esse valorzinho está em metros por segundo, eu vou multiplicar por 3,6. Aqui, multiplica por 13,6. E aí nós teremos a resposta aqui, ó. Então, decore isso aqui. Claro, saiba fazer que é divisão ou multiplicação, mas decore o número, tá, galera? Que vai te ajudar bastante a ganhar tempo na hora de fazer um exercício. 108 por 3,6, se você fizer a conta, vai dar 30 metros por segundo. 72 por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Agora o contrário. De metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar. 25 vezes 3,6, esse valor, alguém sabe? 90. Quilômetros por hora. Beleza. 15 metros por segundo vezes 3,6 vai dar 54 quilômetros por hora. Tá? São os valores que mais aparecem, principalmente os dois primeiros aqui, ó. Aí, beleza, beleza, beleza. Vamos fazer exemplo.